paz do Senhor seja com você. Eu quero falar sobre a importância da oração neste domingo, né? Enquanto aguarda a chegada da esposa, do filho, da nora, das 3 netinhas, para prepararmos junto a refeição. Estou aqui, perto do forno. Aqui tem o forno, olha aí, é o forno, né? E também da cozinha caipira. Olha ali, glória a Deus. Então, alegria para nós, vivemos como se estivéssemos no passado, né? Preparando aqui uma comida muito agradável, porque a minha nora é cozinheira de primeira qualidade, né? Se precisar de bolo, a propósito, né? Tá aí a Heloísa. Glória a Deus. Eu quero que você pense na família, como tenho mencionado neste dia. Mas eu quero que você pense na oração. A oração. E quando você pensa em oração, já de outros tempos, as nossas igrejas, olha, sinceramente, não eram muito de oração. Não. Jejuar, então, na igreja onde eu nasci, não se mencionava isso. Esmola, não tanto. Mas o Senhor Jesus diz, lá no Sermão do Monte, né, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala em esmola, jejum e oração. Pensa nisso. Quando os discípulos disseram a ele, ensina-nos a orar, aí ele ensinou-lhes a oração do Pai Nosso. É Pai, Pai, Papai, Abba, Pai. Pensa nisso, é muito importante, né? É o bebê que chega pedindo e que o pai vai compreender que é uma criança tão limitada, né? Eu tenho minha netinha de 1 ano e meio, né? A Olívia, pega ela, levanta os bracinhos e o vovô pega ela e aqui fica muito juntos. É assim que o Senhor quer você. Pensa nisso. Para com essas sofisticações. As doutrinas são importantes, sim, mas o que guia a sua vida é a comunhão com o Senhor. Pensa nisso. O que é a oração? É comunhão com o Senhor. Vamos ter oração de quem pede, de quem agradece, com todos aqueles nomes complicados. Aquilo são definições para os nossos manuais, para os nossos livros, para o ensino teológico, mas a oração é uma atitude. Então você está precisando que o seu filho, a sua filha, como eu agora, né? O filho no exterior, a filha também passa momentos difíceis para se estabelecer lá nesses lugares, né? Então, você não pode nada fazer, as decisões são deles, o ambiente é diferente, mas eu posso dobrar os meus joelhos e não raro passar a noite ou sentar-me diante do meu Deus, dói o joelho eu sento, e sentei eu deito, e deitei eu me levanto, e a noite inteira, e no outro dia o meu coração está em paz. Repreenda a obra maligna que vem sobre eles, que possa estar dentro deles, dentro de mim e dos meus vizinhos, do meu país, né? Eu faço aquilo que está ao meu alcance, no outro dia eu estou em paz. Resolvi a situação? Olha, eu digo que não, mas a parte que cabia a mim está feita, por isso eu tenho paz. A maior parte deles. Você pensa o Senhor Jesus sobre Jerusalém, 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 né? Que matas os profetas e aqueles que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha, reúne os pintinhos, mas vocês não ouviram. Então, ele mesmo sendo o Senhor Jesus, não podia fazer tudo. Mas tem muita coisa que você pode fazer. E objetivamente por filhos, por netos, né? Aí é muita coisa mesmo. Porque o mundo deles é pequeno e estão todos ligados a você, como pai, como mãe, como avô, como vovó, né? E você entende isso aí. Como irmão, você pode orar também. É isso, eu pesquisei minha família inteira, os Massuia, né, no Brasil, no exterior, e oro por eles. Senhor, abençoa aqueles que têm esse nome e os que se agregaram também. É meu dever, é seu dever estar orando. E essa oração, ela é motivada porque vem dentro de você uma certa ansiedade, um certo sofrimento, que nós chamamos de peso de oração. Então, a filha está passando por um momento difícil e instala-se esse peso no coração. Você pode ver, Neemias estava lá na Babilônia, ele era copeiro do rei. Aí veio um primo dele e disse, olha, Jerusalém está numa situação muito difícil. Os muros estão fendidos, derrubados, não tem mais nada lá, aquilo está ruínas completas. E ele, quando ouviu aquilo, ele ficou deprimido, triste, e ele fez uma oração. Então, ele se prontificou a estar como alguém envolvido numa obra de restauração. E é o livro de Neemias.
Pensa bem, leia Neemias. Olha, e assim somos nós. Recebemos um peso de oração porque alguém diz, olha, não tá indo bem não, tá difícil. Então você passa diante de Deus até que aquela ansiedade, aquele sofrimento saia de você. E por que o Senhor deixou aquilo entrar em você? Justamente para orar. E você orando, o que você fez? Você transferiu para Ele. Aí diz lá o Davi, né? Salmo 38:9, diz assim, na tua presença estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Você diz para Ele, você expõe, olha aqui meu sofrimento, eu quero que o Senhor atenda. E Ele vai ouvir a tua oração e vai acontecer lá aquilo que você não pode fazer, mesmo que estivesse presente, às vezes até atrapalhasse. Então orar é quando você expõe diante de Deus a sua alma, você derrama a sua alma. É o que Ana faz ali em 1 Samuel, né? Ela diz, eu venho derramando a minha alma. Você derrama a sua ansiedade, o seu sofrimento, a sua depressão. Você se derrama diante de Deus. Aquilo que adoece a sua alma, porque você está com uma paixão. O que é? Um amor por aquela pessoa que está ligada a você. Então oração é isso. Oração não é vã repetição, blá, 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 blá. Não é isso. E o Senhor Jesus disse, eles não vão ser ouvidos porque repete essas orações. A oração é você estar diante de Deus. Você também glorifica, né? O jardim é fácil glorificar. Obrigado pelo milho que cresce, que eu pego a espiga direto e como. Coisa linda. Obrigado pela árvore. A árvore que agora, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha lá. Eu nem sei que árvore é aquela ali, mas caíram todas as folhas, literalmente todas as folhas. E se você observar, existem botões. Está forrada de botões. Então o que vai acontecer uns dias mais à frente é ficar aqueles cachos de flores lindas. Eu não sei se são vermelhas, se são amarelas, né? Que beleza! E tem o jamelão também, aquela árvore linda. E tem o pé de abacate, produziu 240 abacate. Agora, né, terminou agora em junho o último, né? E eu comi muito mesmo, me alegrei. E eu plantei também a mandioca, vai vir, e tem a horta. E tem muitas mangueiras, eu fico ansioso por esperar, né? Aqui tem uma mangueira que ela está meio em cima do telhado, mas falei, não vamos cortar, porque a única que tem manga-manteiga, aquilo é muito bom. Olha, gente, num cacho de manga espada, não sei se vocês conhecem e gostam, né? Num cacho ali grande, 2 galhos assim, com as pencas, tinha 80 mangas. Você pensa nisso, né? Aquela manga grande, né, que a gente chama de coração de boi, que bonita, vermelha. Olha, você glorifique. Isso também é oração. E a oração o quê? De louvor. A oração é uma palavra que já ficou tão desgastada, mas você poderia entender como a sua alma entrando em comunhão com o Senhor Deus, pelo abrir, né? Como um vaso que estava cheio e que foi derramado. E um vaso de perfume, você pensa nisso, que foi derramado. Né? Um frasco que foi quebrado, às vezes você é quebrado, mas você está diante de Deus, aí você se torna aceitável a Ele. Isso é oração. O jardim de oração é para isso. É para você ajoelhar ali junto à árvore, não é o pé dela, né? Não vai adorar a árvore aqui não. Ou no caminho, com a palavra aberta, e abrir a sua alma diante de Deus. A finalidade é essa. Olha, e eu tenho colocado à disposição para que vocês venham aqui, né? O Jean veio, o Dani também, e virão outras pessoas, né? Agora o pastor José Roberto, lá de Londrina, está prometendo vir com a sua esposa e com mais 3 irmãs que são da área de oração. E eu sei que o Senhor vai visitá-los. Você pensa nisso. Você pensa em estar diante de Deus com o seu coração aberto, diante dele comunicando o seu sofrimento. Olha, o nosso presidente precisa de muita intercessão, né? Ele está fazendo uma boa obra, escolheu uma boa equipe que luta, e as trevas se levantam contra ele. Você pode observar que as pessoas estão contra o nosso presidente, eles falam como se o inimigo estivesse falando pela boca delas. Mas não tem razão diante de tantos erros, sobretudo no que falar. Pode ter, mas ele está tomando as atitudes corretas, é assim vejo. Isso quer dizer que ele vai sempre agir corretamente? Eu não digo isso, né? Salomão começou tão bem e depois se afastou. Então nós temos que orar para que ele cumpra o seu mandato fazendo aquilo que é correto. Devemos orar também pelo governador.
Olha, achamos, né? Acho que a maioria pensa que o nosso governador de São Paulo, também o do Rio de Janeiro, não esteja agindo tão corretamente. O de Minas Gerais parece estar fazendo uma boa administração, seja como for, quem sabe os detalhes é o Senhor. E o Senhor, que Ele mantenha ou que Ele remova, segundo o entendimento dele, a mim cabe orar pelas autoridades, assim como pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais de justiça, por todos os tribunais, todos, pelos juízes em geral, pelas autoridades todas na justiça, né? Desembargadores, né? Aquele que está acima do juiz, e pelos procuradores, pelos delegados, por todos aqueles que ministram, trabalham na justiça, né? Pelos fóruns. Temos que orar ao Senhor, visite esse povo, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite os prefeitos, visite o Senado, a Câmara Federal, né? Visite, Senhor, o Senhor pode, o Senhor transforma esses homens, Senhor. Não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Caia por terra toda obra das trevas, o que não procede de Deus caia, que sejam humilhados os obreiros da iniquidade, e que reconheçam que só o Senhor é Deus. Também na Assembleia Legislativa, que é dos estados, né, do Distrito Federal, e também nas assembleias, na Câmara, né, Municipal, é Câmara, chama Câmara, onde estão os vereadores. Ore para que esses homens sejam transformados pelo poder de Deus. Aqueles que insistirem em permanecer servindo o maligno, na corrupção, caia por terra, percam seus mandatos. E você seja zeloso na hora de votar por cada um deles. Pensa nisso, pensa nisso. Não podemos trocar os juízes do STF. É verdade, mas o Senhor Deus pode. O Senado pode. O Senhor vai agir se você orar. Pensa nisso. Oração é colocar diante de Deus aquilo que te aflige. É colocar diante de Deus a alegria por aquilo que Ele te dá. Eu estou no jardim a cada dia. Meu Senhor, muito obrigado, porque foi isso que eu pedi. Eu pedi uma família. Muito sofrimento. Mas aí está. Glória a Deus. Pense nisso. Pense e viva. Coloque em prática essa questão de colocar-se diante de Deus com a alma aberta, fazendo-o participante daquilo que tem dentro de você. O nome disso é oração. Deram o nome de oração, mas seria preferível comunhão com Deus. Seria o abrir da alma diante dele. Como oxigênio, né, que você respira e entra no seu pulmão. Né? Você pode experimentar e tapar o nariz, né? Experimenta aí alguns segundos, depois você abre. Então isso que é oração. Você faça isso, para que aquilo que está lá no céu ocorra aqui na terra, né? Está na oração, né? Seja feita a tua vontade na terra assim como nos céus, assim como é feito nos céus. Aprendi isso com o meu amigo, né? O Frederico Osório Guimarães. Ele veio aqui me visitar, então ele disse, ele orava assim: Senhor, que seja feita aqui na terra como é no céu. Do jeito que essa coisa é lá no céu, que o Senhor faça ela ser aqui na terra. Eu nunca tinha visto uma oração assim, aprendi com ele. Glória a Deus. Entenda você, o Senhor te ama muito e Ele quer ser participante da sua vida nos detalhes. Que Deus te abençoe. Amém.